A minha grande aposta é que o Dorival Júnior no Corinthians vai fazer um trabalho taticamente parecido com o que ele fez no Flamengo em 2022. E os motivos são quase óbvios. O elenco do Corinthians ele é montado para jogar dessa forma e o treinador teve muito sucesso dessa forma. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, inclusive batendo o Corinthians no mata-mata das duas competições. Esse aqui era o Flamengo de 2022. Eu acho que tem muito corintiano que já tá acostumado com esse desenho, né? Esse 4-3-1-2, exatamente o mesmo desenho tático que o Ramon Dias usou no Corinthians. E aí a gente vê muitas características inclusive parecidas com o que o Ramon fez no Corinthians. Por exemplo, tinha dois zagueiros que procuravam construir mais o jogo, por mais que seja uma dificuldade do Corinthians, um lateral direito muito profundo, o Mateuzinho e o Rodinei, pensando nesse cenário, um volante mais de contenção, pela esquerda um outro volante mais de contenção, mas pela direita um cara mais construtor, um meia volante por ali, no Corinthians André Carrilho, no Flamengo Everton Ribeiro. Um camisa 10, um pouco mais pausado, mais criativo, mas que quando recebe sabe resolver o jogo, e na frente uma dupla de ataque. Pra mim, onde é que estão as principais diferenças se comparado com esse Flamengo? Primeiro, o lateral esquerdo, o Flamengo tinha o Felipe Luiz, que é um lateral mais construtor do que de pisar na linha de fundo, como é o Bidu, como é o Angileri. Em alguns momentos jogava mais por dentro, em alguns momentos um pouquinho mais baixo, mas o padrão era ter os dois bem abertos pisando na linha lateral. O primeiro volante, eu acho que o Corinthians tem uma peça mais construtora, mais criativa do que era o Thiago Maia, o que pode ser com o Ranieri, algo pra baixar um pouco mais e jogar de frente. E obviamente pensando aqui um camisa 9, né? O Flamengo tinha o Pedro, um cara mais físico, muito útil para uma bola direta, para fazer um pivô, para atacar a área no jogo aéreo, enquanto o Corinthians tem dois caras de mais mobilidade, o Yuri e o Memphis. Uma das principais marcas do trabalho do Dorival no Flamengo era a saída de bola. A gente vê mais ou menos isso aqui com os dois zagueiros, os laterais que procuravam pisar bastante na linha lateral e um trio de meias bem por dentro, assim, geralmente o Thiago Maia um pouco mais baixo, inclusive em alguns momentos baixava para fazer uma saída de três junto do Léo Pereira e do Davi Luiz, e os outros dois volantes, o João Gomes e o Everton Ribeiro, pisando um pouquinho mais na frente. Qual que era a ideia? Se a defesa adversária permite construir por dentro, vai por ali. Se não, constrói de fora para depois ir por dentro. Perceba nesse jogo aqui, se não me engano, quartas de final ou oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o Galo não dá espaço para o Flamengo construir por dentro, bola no lado com o Rodinei para depois encontrar o Everton Ribeiro, que vai encontrar um baita de um passe para um Pedro, mas que acaba sendo interceptado. Se você tá gostando de entender o que o Dorival pode montar para esse Corinthians, faz o seguinte, deixa o like aqui que ajuda a gente pra caramba. Aqui já o jogo com o São Paulo, a gente vai ver um outro padrão, mais ou menos a mesma lógica, não vai dar para ver aqui todos os jogadores posicionados, mas a gente vê o Felipe Luiz pisando na linha lateral de um lado, e aqui embaixo pode confiar em mim que o Rodinei tá fazendo o mesmo movimento, e aqui como a defesa do São Paulo entregou esses intervalos, né, esse espaço entre um jogador e outro, o Davi Luiz vai encontrar o passe por dentro. E aqui a ordem é, rompeu essa primeira pressão, acelera o jogo, principalmente com gente atacando as costas da defesa. Agora o passe do Everton Ribeiro entra e o Arrascaeta vai ter uma grande chance, que acaba que ainda não vai resultar no gol do Flamengo, com o Pedro finalizando para fora. Contra o Atlético Mineiro, mais uma vez, o mesmo padrão, não tem espaço para construir por dentro, Davi Luiz por fora no Rodinei, Everton Ribeiro de fora para dentro, vai construir com mais espaço, bola no Arrascaeta, sempre atacando profundidade e vai finalizar para uma boa defesa do Everson. Percebem como é que aqui os padrões vão se repetindo? Mais uma vez, para fora, para depois ir por dentro com o Everton Ribeiro, alguém ataca a profundidade, Pedro, e boa finalização do João Gomes para mais uma defesa do Everson. E aqui a gente tem um detalhe legal, assim, inclusive no jogo contra o Corinthians pela Libertadores, fica muito clara a ideia do Dorival nessa saída de bola, com os laterais pisando na linha lateral. Perceba que o Rodinei, ele vai focar em se afastar da bola, a ideia não é receber inicialmente, mas muito mais atrair o marcador. O Davi Luiz vai perceber isso, conduz, entende que existe um intervalo entre dois jogadores do Corinthians, já que o Rodinei abriu para um lado, e vai encontrar o Everton Ribeiro justamente naquele intervalo. Aqui a gente pode entender como André Ramalho e André Carrilho, por exemplo. E esse outro lance que ajuda a confirmar a nossa impressão é o Davi Luiz puxando a orelha dos jogadores. O Everton Ribeiro meio que vai jogar por dentro e o Thiago Maia e o Gabigol que vão ter que fazer esse papel de ocupar o intervalo. Nenhum dos dois faz e o Davi Luiz dá uma brigadinha com eles ali por não aproveitarem essa oportunidade, a bola volta aqui pela lateral. E mais uma vez, puxa a orelha do Gabigol, que deveria ter ocupado melhor o intervalo. E esses padrões de saída de bola que o Dorival procurava gerar seguem uma mesma linha. Tenta abrir o adversário, se abre, o passe entra por dentro. Se não, se o adversário fecha por dentro, bola por fora no Rodinei, no lateral, no Mateuzinho, para depois encontrar o meia. É meio que uma jogada sem saída para o adversário. Agora, o curioso, o Ramon Dias chegou a testar algo do tipo no Corinthians no começo do ano no Paulistão. Tem um jogo contra a Portuguesa, que vocês devem estar vendo a imagem aí, que ele faz mais ou menos a mesma ideia. Abre os laterais para tentar encontrar esses passes
por dentro. Ou seja, por mais que não tenha executado sempre, a ideia tava lá. E aí eu sei, nessa hora tem corintiano arrancando o cabelo, achando que tinha se livrado do Ramon Dias e do 4-3-1-2, mas é muito provável que continue vendo esse esquema por lá. Mas ao mesmo tempo eu entendo que muita gente não gosta desse desenho tático pela falta de coberturas dos lados do campo, né? Fica só com 3 meias e as laterais ficam um pouco mais desprotegidas. Mas o Dorival no Flamengo até que conseguiu encontrar algumas soluções nesse sentido. Mais uma vez aqui o jogo de Libertadores e percebam, né? O trio de meias, Thiago Maia, Everton Ribeiro e João Gomes, força muito o balanço do trio de meias. Eles têm que balançar muito pro lado da bola e obviamente vai acabar cedendo espaço no lado oposto. O Corinthians aqui tenta aproveitar, tenta trocar de corredor para gerar um 2 contra 1 e aqui a gente começa a ver um pouquinho do caminho do que o Dorival preparou. A ideia era, o trio de meio balança pro lado da bola, se ele é surpreendido no contrapé, geralmente o lateral por aqui salta num possível receptor, enquanto um dos volantes vai tentar fechar o espaço. Aqui o Corinthians não consegue progredir, mas a ideia do Flamengo estava aqui. Agora contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, o trio de meias balançou para um lado que o Galo tá tentando construir, o Galo vai trocar de corredor e mais uma vez o mesmo padrão. O Arana recebe e o Rodinei tá muito atento para saltar no lateral do Galo. Salta e o Everton Ribeiro é quem começa a fechar o espaço, mas a defesa do Flamengo até que balança bem e recupera a posse. Contra o São Paulo agora, pela Copa do Brasil, mesma lógica, o São Paulo vai construir o trio de meias do Flamengo, sempre tendo que balançar, sempre cedendo o lado oposto. O São Paulo vai encontrar o passe do lado no Reinaldo e o Rodinei que tem que saltar. Aqui a distância fica até um pouco longa e o Patrick vai tentar atacar esse espaço e o Thiago Maia, um dos volantes, vem tentando cobrir o lateral junto com o Davi Luiz. Nesse caso, mostra que nem toda estratégia vai funcionar sempre. O Thiago Maia até chega, briga com o Patrick recupera e vai criar uma boa oportunidade do São Paulo de empatar o jogo quando o Flamengo já estava na frente no Morumbi. Baseado na minha análise, você já não se surpreende mais. Eu imagino que esse daqui, mais ou menos, vai ser o Corinthians do Dorival Júnior. Hugo Souza, Andileri e Mateuzinho. E aqui talvez a gente possa esperar o Andileri segurando um pouco mais, mas a ideia é que os dois pisem bastante na lateral. Ranieri fazendo o papel que eu expliquei do Thiago Maia, em alguns momentos baixando numa saída de 3, em alguns momentos guardando posição aqui, até para atrair a marcação. Martinez e Carrilho. O Martinez com funções mais defensivas, como a gente sabe, e o Carrilho com funções mais criativas, principalmente para receber no intervalo ou depois receber do Mateuzinho, e considerando que os laterais também ultrapassam bastante. Na frente, Memphis e Yuri, e aqui para mim é grande incógnita, né? O Garro. Nesse momento, sem ter um camisa 10 para criar, como o Arrascaeta, como o Garro, como o Coronado, que quase nunca tá disponível, essa é a grande questão sobre a escalação do Corinthians. Mas se a gente levar em consideração as ideias do Dorival no Flamengo de 2022, é isso daqui que eu espero pro Corinthians. E se você chegou até aqui, porque você tá gostando do vídeo, então nada mais justo do que você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Mas bora continuar falando do Dorival no Corinthians. Agora, eu trago um principal questionamento. Qual que foi o objetivo da demissão do Ramon Dias no Corinthians? A ideia era mudar a forma do time de jogar? Porque se for, talvez escolhendo o Dorival Júnior não seja o melhor caminho. Afinal de contas, ele teve um trabalho de sucesso com o mesmo desenho e ideias muito parecidas, inclusive isentando o trio de frente, o Arrascaeta, o Pedro e o Gabigol, de funções defensivas para ter eles prontos para transição, como o Ramon fazia também com o Garro, Memphis e Yuri. E mais, como é que você muda a forma de jogar se você tem um elenco que é muito montado para isso? Eu não consigo imaginar o Corinthians em outro desenho tático, já que o time, por exemplo, não tem pontas para jogar assim. No São Paulo, onde o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, ele também não tinha lá pontas, mas ele improvisava um modelo que dava certo. Segurava mais um lateral pela direita, o Rafinha, liberava o Caio Paulista pela esquerda para ser praticamente um ponta esquerda, e pela direita usava o Wellington Rato de ponta por ali. Até dá pra gente imaginar o Corinthians fazendo algo disso, mas tendo Yuri e Memphis, eu não vejo outros desenhos pra encaixar essa dupla de frente. Pra mim, muitas perguntas sem respostas. Agora, se o objetivo é um choque anímico, impactar o time, mudar alguma coisa, eu acho muito pouco motivo pra uma demissão. Principalmente um time que já provou que consegue performar, sendo campeão paulista e fazendo uma campanha histórica no Brasileirão do ano passado. Mas claro, tudo também pode ser diferente. A minha ideia aqui não é dizer se é bom ou se é ruim, é trazer as ideias do Dorival e você tirar a conclusão pra ver se encaixa nesse time do Corinthians. Agora, o que eu tenho quase certeza é que nesse momento a diretoria toma decisões menos racionais e mais emocionais.